Uma decisão unilateral que mistura uma retórica nacionalista com protecionismo comercial. Assim pode ser definido mais um capítulo do tarifaço do Donald Trump. E agora ameaça de vez os acordos comerciais aqui com o nosso país, com o Brasil. A recente decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em aumentar em 50% as tarifas sobre qualquer produto brasileiro exportado para os Estados Unidos é uma medida que não tem precedentes na nossa história recente entre os dois países. Mas o que está por trás dessa decisão tão atípica? É a economia? É a política? Ou é a interferência direta em assuntos internos aqui do Brasil? No vídeo de hoje, nós vamos analisar profundamente o tarifaço do Trump. Quais são as repercussões globais que ele pode causar e as consequências para ambos os lados. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui para você entender o impacto real dessa medida para o Brasil, para a própria economia americana e o que esperar dessa tensão diplomática. Em 9 de julho de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializou a aplicação de tarifas adicionais de 50% sobre todos os produtos brasileiros e que serão aplicadas a partir do dia 1º de agosto. O anúncio veio acompanhado de uma carta enviada diretamente ao presidente Lula. Diferentemente das cartas padrão enviadas a outros líderes globais, a carta ao Brasil trouxe também motivações abertamente políticas. O Trump acusava o governo brasileiro de perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro e de censurar empresas americanas. Isso repercutiu imediatamente de maneira extremamente negativa. Uma consequência imediata foi a disparada do dólar frente ao real, derrubando ativos de empresas exportadoras brasileiras e gerando uma onda de reações diplomáticas e econômicas. Na carta, que, aliás, foi criticada pela pouca formalidade, tendo sido inclusive comparada a um post do Instagram do Trump, diz, abre aspas aqui, "Conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeito muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo." Trump afirma ainda que a caça às bruxas teria que terminar imediatamente, inclusive usando caixa alta para destacar a urgência do seu posicionamento. O Trump afirma também que, abre aspas aqui, "tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar da relação comercial de longa data e muito injusta. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas e barreiras comerciais do Brasil, causando déficits comerciais insustentáveis para os Estados Unidos." Não cabe aqui ficar lendo a carta inteira, para não deixar o vídeo muito extenso, mas tiveram partes delicadas onde fica clara a promessa de não terminar por aí, caso o governo brasileiro decidisse retaliar. Bem antes de qualquer análise mais profunda, é importante destacar especificamente um ponto em relação à relação comercial do Brasil com os Estados Unidos. O Brasil, historicamente, exporta para os Estados Unidos produtos de baixo valor agregado, como, por exemplo, soja, minério de ferro, carne e petróleo. Já os Estados Unidos exportam para o Brasil produtos com alto valor agregado, como aeronaves, medicamentos, semicondutores, softwares e equipamentos industriais. Isso significa que mesmo quando o Brasil tem um superávit em volume, em termos de valor financeiro, ele muitas vezes paga mais aos Estados Unidos do que recebe. É só imaginarmos uma relação comercial em que eu te vendo toneladas de soja, mas compro de você uma única aeronave. Quem você acha que coloca mais tecnologia e agrega mais valor de uma única vez? O fato é que isso ocorre em grande escala, o que nos faz muito mais dependentes de uma ampla gama de produtos, Afinal, os Estados Unidos têm muito mais capacidade de tecnologia de ponta do que nós. Nesse contexto, a tese de que os Estados Unidos enfrentam déficits comerciais crônicos na relação comercial com o Brasil foi fortemente contestada pelos analistas. De acordo com dados da OMC, o Brasil impõe tarifas abaixo da média de países em desenvolvimento. Além disso, tem setores como a aeronáutica e o segmento farmacêutico que os Estados Unidos são extremamente fortes, possuem acesso facilitado ao mercado brasileiro como uma vantagem também nesse setor. Então, as acusações do comércio injusto seriam, no mínimo, ali exageradas. Temos que assumir esse ponto aqui. E, por último, a própria justiça americana determinou que tarifas unilaterais impostas sem o aval do Congresso seriam ilegais pelo governo do Trump. Então,
há algumas dúvidas sobre a legalidade do tarifaço do Trump, até do ponto de vista da justiça norte-americana, não apenas aqui pelas críticas feitas por quem está sofrendo esse tipo de abordagem e de punição comercial. Bom, mas qual foi a reação imediata do governo brasileiro? A reação do governo brasileiro ela não demorou muito. O presidente Lula respondeu lá publicamente, afirmando que, abre aspas aqui, o processo judicial brasileiro é de competência apenas da justiça brasileira e não está sujeito a nenhum tipo de ameaça que fira a independência das instituições nacionais. Além disso, ele mencionou a lei da reciprocidade econômica, que autoriza a aplicação de medidas proporcionais em caso de sanções unilaterais impostas por países estrangeiros. Cara, na prática, isso aqui representou um sinal de que o Brasil não aceitaria passivamente a nova política tarifária dos Estados Unidos. Depois dessa declaração, o Itamaraty convocou uma reunião emergencial com os ministros da Fazenda, Indústria e Relações Exteriores e sinalizou que o governo brasileiro passaria a avaliar contramedidas diplomáticas e econômicas. E aí tem mais um ponto-chave desse conflito que talvez ainda não tenha sido totalmente dimensionado. É o contexto em que ele se intensifica, com a realização da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro entre 5 e 6 de julho. Durante o evento, o presidente Lula ele defendeu publicamente a criação de uma moeda alternativa para transações internacionais, reforçando a necessidade de reduzir a dependência do dólar no comércio global. A ideia, embora já tenha sido discutida em outras situações, ganhou força justamente num momento extremamente sensível da economia norte-americana. Como apontamos aqui num vídeo recente que eu fiz no canal, os Estados Unidos vêm experimentando um momento bastante delicado, diria até inédito, da sua economia, com uma combinação de juros altos, inflação resistente e uma aversão a risco que vem levantando questionamentos sobre a sustentabilidade do dólar como moeda forte e reserva internacional de valor. Então, ainda que a fala do presidente Lula estivesse dentro do escopo do que já foi discutido diversas outras vezes pelo BRICS, ela acabou vindo num momento particularmente sensível e foi interpretada como uma afronta direta, porque foi justamente com o encerramento da cúpula que o Trump iniciou a série de declarações incisivas nas redes sociais. Abre aspas aqui para a declaração do Trump, O dólar é rei, vamos mantê-lo assim. Se quiserem desafiá-lo, podem, mas terão que pagar um preço alto. O fato é que foi atribuído a Lula, enquanto porta-voz do BRICS na ocasião, a tentativa de atuar para desvalorizar o dólar de forma deliberada, o que, ao que parece, exigiria uma resposta dura dos Estados Unidos para proteger sua moeda e sua soberania. E mais, Trump defendeu a imposição de tarifas adicionais de 10% a todos os países que apoiassem iniciativas de desdolarização ou que integrassem blocos vistos como uma ameaça à supremacia monetária dos Estados Unidos. Ou seja, a questão deixou de ser apenas um embate entre Brasil e Estados Unidos. O conflito passou a afetar diretamente a arquitetura global e as alianças internacionais que se formam fora do eixo tradicional do Ocidente. E o problema é justamente a escalada dessa tensão que pode atingir os acordos de cooperação espacial, parcerias com empresas americanas de alta tecnologia e, inclusive, a participação em plataformas financeiras internacionais. Tudo isso mostra que o tarifaço não é uma questão meramente comercial, mas antes de tudo uma ferramenta de poder e com consequências que podem redefinir o equilíbrio entre blocos econômicos no cenário global. Os impactos aqui no Brasil têm sido sentidos de formas diversas. Nos mercados financeiros temos observado uma maior pressão sobre o câmbio, com a consequente desvalorização do real, mas ao mesmo tempo grandes exportadoras brasileiras estão perdendo bilhões com a queda dos preços das ações. Além disso, fora da Bolsa de Valores, o efeito comercial também foi sentido, com o Brasil observando o risco país subir, o que também acaba pressionando os juros e desestimulando investimentos externos. E se você pensa que os resultados são negativos apenas para o Brasil, você está completamente enganado. De acordo com um estudo da Universidade de Yale, famílias americanas podem perder em média $2.300 por ano com o encarecimento das tarifas impostas por Trump. E além disso, de acordo com algumas estimativas, as tarifas podem causar um aumento geral na inflação, que já é um problema hoje nos Estados Unidos, em torno de 1,7% na meta anual. Então, o momento é sensível também para os Estados Unidos, que já vem enfrentando uma pressão inflacionária há um bom tempo. E as tensões claras que existem com a política de juros do Banco Central americano, o Fed. Essa decisão contra o Brasil, ela só agrava o cenário já frágil que pode gerar uma reação negativa interna contra o próprio governo do Trump.
E se você está pensando que isso tudo, guerra comercial, inflação nos Estados Unidos, ameaça de retaliação, alta do dólar, é uma coisa distante e que não chega no seu bolso, eu preciso te dizer uma coisa antes da gente seguir com esse vídeo. Esses eventos, por mais distantes que pareçam, mexem diretamente com o seu dinheiro. Impactam desde os juros que você paga no financiamento, como o rendimento dos seus investimentos. E é por isso que, mais do que nunca, não adianta ter só um bom produto. É preciso ter uma boa estratégia. Uma estratégia como a da Arca, que foi pensada justamente para proteger e crescer o seu patrimônio em qualquer ciclo, mesmo nos mais turbulentos. A Arca possui uma carteira diversificada entre renda fixa, ações brasileiras, ativos internacionais e fundos imobiliários, ou seja, consegue estar posicionada para todos os cenários. E eu digo isso porque essa estratégia já foi colocada à prova em diversos cenários de estresse, como pandemia, guerra, inflação global, juros nas máximas, eleições polarizadas e crise de crédito aqui no Brasil especificamente. Enquanto o mercado americano trava entre juros e tarifaço, a Arca já considera esse tipo de risco na parcela internacional, mas sempre pensando no equilíbrio com ativos locais e setores de maior potencial de retorno. Em um mundo cíclico, o pior erro é estar mal posicionado na virada. Quem tem estratégia, aproveita. Quem não tem, fica para trás. Se você quiser uma estratégia diversificada em apenas um clique, é só baixar o aplicativo da Grão e começar a investir a partir de R$100. Super acessível e sem desculpa. Bom, agora sim, vamos seguir aqui. Bom, a carta do Trump, ela acaba vinculando de maneira completamente inseparável o tarifaço, também as questões políticas internas do Brasil, especificamente o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dentro desse contexto, começou a surgir uma discussão sobre interferência diplomática, dos Estados Unidos tentando interferir na soberania nacional brasileira. E nesse momento começou a ter uma discussão sobre se o processo que está sendo feito com o ex-presidente Jair Bolsonaro é um processo correto do ponto de vista jurídico. O que eu posso trazer aqui para vocês não somos especialistas aqui em direito, na Grão, mas tudo que vem sendo feito até agora tem seguido o rito adequado dos processos legais. Então, essa retórica de que o que está sendo feito está completamente errado, ela não é 100% correta. Mas o que eu gostaria? Não vamos entrar aqui no mérito sobre a legitimidade, sobre o gosto ou não. Lembrando, a Grão, ela não tem posicionamento político, não estamos a favor de um governo ou de outro, mas precisamos trazer essa parte para vocês, porque ela de fato possui um questionamento. De um lado você tem a direita dizendo que o processo está sendo feito de maneira errada, e do lado você tem a esquerda dizendo que houve uma tentativa de golpe durante a posse do presidente Lula e que por isso o Jair Bolsonaro, junto com diversas outras pessoas, estão sendo investigados. Então, além desse ponto da soberania nacional, do ataque do Trump sobre os processos e ritos legais do Brasil, nos bastidores ali do escritório de comércio dos Estados Unidos, também ganhou atenção, virou tensão, um novo componente que foi anunciada, uma investigação formal contra o sistema de pagamentos brasileiros instantâneos, o Pix. Segundo a alegação americana, o Pix violaria princípios de concorrência ao criar desvantagens para empresas privadas como Visa e Mastercard no mercado de pagamentos. O contexto ele é bem diferente sob a ótica brasileira. O Pix ele já corresponde a 70% das transações bancárias feitas por pessoas físicas aqui no Brasil. Isso segundo dados do Banco Central. E ele reduziu drasticamente o uso de boletos DOCs e TEDs, que faziam e envolviam ali tarifas para intermediários. Ou seja, enquanto no Brasil o Pix representa uma ferramenta de desburocratização do sistema bancário, nos Estados Unidos ele passou a ser interpretado como uma ameaça competitiva ao domínio de empresas americanas no setor de pagamento. E como se já não fossem suficientes os eventos acima, há poucos dias também tivemos a decisão do STF, através da decisão do ministro Alexandre de Moraes, sobre o uso de tornozeleira eletrônica para o ex-presidente Jair Bolsonaro, além da proibição de uso de redes sociais e contato com diplomatas estrangeiros. Esses elementos foram rapidamente agrupados como justificativas políticas para o tarifaço, transformando decisões internas do judiciário, que aí você pode julgar se você gosta, concorda ou não com essa decisão, e avanços regulatórios brasileiros, como a parte do Pix, em gatilhos para uma retaliação econômica de escala internacional. Os Estados Unidos responderam revogando os vistos do Alexandre de Moraes e de outros ministros
peritos do STF e outras autoridades brasileiras. Enquanto isso, Itamaraty formalizou um protesto convocando o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil a prestar esclarecimentos sobre o fato. Bom, e o que pode acontecer agora? O Brasil tem tentado amparo na OMC em alguns países comerciais como a China e países da União Europeia que já manifestaram demonstrar interesse em preencher o espaço deixado pelos Estados Unidos. Só que, a insistência nas pautas defendidas por Lula e na falta de diálogo tende a provocar danos muito maiores. Inclusive com uma declaração do Donald Trump no último final de semana, dia 19 de julho, numa entrevista que ele afirmou que não fazia sentido, abre aspas aqui, continuar fornecendo acesso a um sistema crítico de satélite e inteligência a um governo que está nos confrontando diretamente com ações hostis. A fala acendeu um alerta: o risco de rompimento do acordo de salvaguardas tecnológicas assinado entre Brasil e Estados Unidos lá em 2019. Esse acordo permite que empresas espaciais americanas usem a base de Alcântara, que fica no Maranhão, aqui no Brasil, e em troca o Brasil tem acesso a imagens e dados estratégicos de satélites norte-americanos que são fundamentais para a agricultura, meio ambiente, defesa, segurança e infraestrutura. Se esse acesso for interrompido, o impacto pode ser muito profundo. No setor agroexportador, mais de 90% dos dados usados para monitorar as safras, as queimadas e as mudanças climáticas vêm dos satélites dos Estados Unidos. E sem isso, o país perde a capacidade de prever secas, combater desmatamentos e planejar as suas colheitas. Na área de segurança, os dados são cruciais. Eles ajudam a vigiar as fronteiras, detectar atividades ilegais e proteger áreas sensíveis. E no setor espacial, projetos como a SpaceX ligados à base de Alcântara podem ser cancelados, causando uma perda bilionária em contratos previstos até 2030. A ameaça atinge ainda o nosso dia a dia, o famoso GPS, o rastreamento de encomendas, aplicativos de transporte, previsão do tempo, até o controle aéreo depende de um sistema baseado em satélites norte-americanos. Qualquer corte nesse acesso comprometeria tanto a vida nas cidades quanto a logística no interior. Hoje, o Brasil não tem autonomia plena para substituir essas informações com fontes próprias. Há parcerias com países como China e Rússia, mas eles ainda entregam imagens com menor precisão, cobertura mais limitada e implicam um maior custo político, já que envolvem acordos diplomáticos e militares mais complexos com países que rivalizam com os Estados Unidos. Poderia piorar mais ainda a nossa situação no campo diplomático. E até o momento que eu gravo esse vídeo, o governo brasileiro não confirmou se foi notificado oficialmente sobre esse tema, mas fontes ligadas à defesa e à agência espacial já indicam a montagem de um plano de contingência, e as alternativas incluem ampliar o uso de satélites europeus, negociar e reforçar o programa japonês e ainda assim nenhuma dessas opções tem a mesma eficácia do sistema americano. Bom, na prática, travar uma disputa com o Trump em prol de um discurso soberano compromete justamente o futuro do Brasil enquanto nação soberana, que depende de uma tecnologia para continuar avançando. O que começou com declarações sobre o julgamento interno, agora se transforma em retaliação tecnológica, comercial e estratégica. E manter um confronto direto com os Estados Unidos pode sair muito caro. Você pode ter um isolamento internacional, perda de acesso a tecnologias críticas e fuga de investimentos que dependem de previsibilidade e inovação. A experiência dos outros países mostra que o enfrentamento direto nem sempre é a melhor saída. A França, por exemplo, recuou de uma taxação sobre empresas de tecnologia após as ameaças de sanções dos Estados Unidos e buscou um acordo imediato por organismos internacionais ali. A Turquia, ao ser punida por comprar sistemas de defesa da Rússia, retomou o diálogo e minimizou as perdas. A Índia e a Ucrânia também contornaram o confronto e buscaram uma alternativa mais equilibrada. Porque, em tempos de conflitos como esse, é fundamental lembrar das assimetrias do comércio global e entender até onde podemos ir, na medida da nossa capacidade tecnológica, política e econômica, obviamente. Cada decisão, cada resposta carrega uma consequência. E por isso, mais do que coragem, esse momento exige inteligência estratégica. Porque, no final das contas, estratégia bem pensada vale mais do que qualquer tarifa. O tarifaço está longe do fim. E eu digo isso porque não é apenas uma decisão econômica, Ele é um símbolo de uma nova fase do protecionismo político, onde aliados são protegidos e adversários são severamente punidos. Para o Brasil, o desafio agora é responder com diplomacia e inteligência estratégica. E se esse conteúdo te esclareceu o atual cenário,
já aproveita, curte aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você continuar acompanhando os próximos capítulos dessa história e de outros que virão por aí. Um abraço e até o próximo vídeo.